Paz do Senhor, é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da Escola Dominical da classe Adultos. Dessa vez, a gente vai falar rapidamente da lição de número 3, a inerrância da Bíblia, essa importante lição, essa revista toda que traz um assunto tão importante dentro de uma esfera que tem sido tão debatida nos nossos dias. Então, vai ter muita coisa boa para você absorver. Obviamente, não é possível assimilar tudo aquilo que a revista está apresentando durante essas 3 lições, porque esse é um assunto extremamente vasto, cheio de controvérsias, que a gente precisa ter muita tranquilidade para tratar, porque não é só simplesmente chegar e falar autoridade da Bíblia e inerrância. A gente precisa aprender todo o contexto histórico da formação das Escrituras. Inclusive, eu estou me preparando, para iniciar um estudo bíblico pessoal. Eu, como estudante, vou estudar as Escrituras a partir do zero. E eu tenho anunciado isso no meu Instagram, @marcos_de_bem. E lá eu vou colocar os trechos daquilo que eu estou estudando, praticamente em tempo real, o percurso que eu estarei fazendo. E quem quiser me acompanhar, pode acompanhar, eu tenho certeza que vai ser de enriquecimento bíblico-cultural para você, porque na primeira fase eu não vou estudar nenhum assunto bíblico em específico, mas a introdução geral das Escrituras. Então eu fiz uma série de levantamentos, eu selecionei entre 12 Bíblias de estudo, eu selecionei 3 ou 4 que vão servir de ajuda, de auxílio, e mais 3 dicionários bíblicos, grandes dicionários importantes como o do Champlin, do Wycliffe e o NVI. A princípio, esses dicionários, essas bíblias vão me ajudar nesse percurso inicial, nessa primeira fase, e aí só vou falar de introdução, ou seja, só vou estudar introdução geral das Escrituras, introdução do Antigo Testamento, introdução do Novo Testamento e introdução de cada um dos livros da Bíblia. Então, para muitas pessoas isso não tem valor, mas para quem realmente quer entender um assunto, você conhecer primeiro o panorama é de uma importância fundamental. É como você ir morar numa cidade nova, tá? E que você só tem o endereço da casa. Aí você chega, tá, o transporte te deixa lá na sua casa, você entra, mas não conhece nada no entorno. Você só conhece o local que você está. E aí quando você passa a conhecer as mediações, a circunvizinhança, você passa a conhecer as ruas da cidade, os comércios, localizar cada coisa e depois fazer um mapa mental, aí você tem uma melhor estrutura para você conhecer cada parte da cidade em particular. É a mesma coisa com as Escrituras. Se você souber o trajeto, se você conhecer o panorama bíblico, quando você for abordar um assunto, já sabendo aproximadamente quando ele foi escrito, qual o autor, o que se tem de controvérsia em relação àquilo, onde estava localizada aquela cidade, onde ele atuou, fica muito mais fácil a sua leitura, a sua compreensão e as conclusões que você vai tirar. Tá? Então, eu estou já na fase de término da seleção dos materiais e logo começo a realizar esse estudo pessoal. É o meu estudo, tá? Não estou ensinando ninguém. Eu sinto a necessidade de começar do zero e aplicar aquilo que eu aprendi na graduação e na pós-graduação, que é a estrutura de pesquisa do TCC. A investigação que você faz sobre um assunto para apresentar a sua tese daquele assunto que você está estudando. Então tem o pré-projeto, o projeto, tem um modelo de investigação, tudo bonitinho. Então, pegando essa inspiração desse modelo para trazer para esse meu estudo bíblico pessoal, e quem quiser me acompanhar, porque muita gente quer estudar as Escrituras, não sabe por onde começar, não sabe como fazer, não sabe que material constar, não sabe onde achar materiais, não sabe nada. E aí conhece muitos textos, mas tudo em recortes, não consegue fazer as conexões desses textos como um todo. E eu vou fazer isso daí para aprimorar o meu conhecimento, para ajudar as pessoas
e se a gente caminhar junto nisso, eu acredito que será proveitoso para você também, tá? Então segue lá, Marcos, tá? @Marcos_DB, o endereço está aqui no próximo slide, ó. Aqui os meus endereços estão aqui, tá? Acompanha no Marcos_DB, que é um dos meus perfis, e no meu canal Marcos de Bem, e vai interagindo comigo. Tudo que eu fizer eu vou disponibilizar para quem estiver me acompanhando, tá? E no final vou ensinar para você como que você arquiva isso para nunca mais perder, para poder montar uma trilha de aprendizado, bastante coisa para ajudar quem me acompanhar aí, tá bom? Aí é só interagir comigo que a gente vai conversando, logo eu começo na prática esse estudo, tá bom? E aí a gente tem o texto áureo dessa importante lição: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, Mateus 5,18, e a verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível, ok? E aí eu coloquei aqui a introdução junto com o textuário, a verdade prática, justamente para você ter uma assimilação mais prática do assunto, tá? Bem enxuto, para você ter um direcionamento mais rápido e absorver aquilo que é mais importante na lição. A introdução diz: a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Aí algumas referências, Mateus 5, 17 e 18, João 10, 35, essas referências vão aparecer também ao longo dos tópicos. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Olha que interessante, queria que você guardasse na sua mente essa parte que ele fala aqui, ó. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas, tá? Então aqui o comentarista está indicando a verdade do conteúdo bíblico, tá bom? Então a questão, que é uma questão que é muito travada nos nossos dias por causa da crítica do texto, que é a questão dos erros, né? Que muitas pessoas levantam a questão dos erros dos copistas, principalmente em manuscritos do Novo Testamento. Então, mesmo que um copista tenha errado uma palavra ou outra, o que o comentarista está querendo dizer aqui é que, no todo, a palavra de Deus é verdade naquilo que diz, ou seja, o conjunto dela você não encontra erro, porque se uma palavra foi escrita errada, a investigação mostra que a palavra correta seria tal palavra e aquilo no contexto geral é assimilado e não tira nada da veracidade da palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe está em Mateus 5, 17 ao 21 e Hebreus 10, 15 ao 17. Você pausa esse slide aqui, faz a leitura na sua própria Bíblia, porque aí você faz as marcações que você precisa. E aí, quando você voltar a esse assunto, vai voltar na sua memória: olha, eu marquei isso aqui, importante, tá? Em vez de ficar marcando na revista, que depois você vai perder, vai rasgar, uma série de coisas. E aí a gente vai para os tópicos da lição. Olha só que interessante. O meu apontamento de ensino é sempre no sentido de trazer uma abordagem que possa ser enxuta e dar um norte para quem está estudando de maneira rápida e prática. Por isso que eu coloco aqui cada um dos tópicos da lição todos juntos com os subtópicos, tá? De uma maneira mais limpa, para você pausar o slide e visualizar e ler cada um dos tópicos e cada um dos subtópicos. Você não vai estudar nada, você só vai ler o trajeto pelo qual o comentarista vai passar. Então ele começa o que é a inerrância da Bíblia, traz os subtópicos, você lê, depois o Espírito Santo preservou as Escrituras, lê os subtópicos, depois a verdade nas Escrituras, lê o subtópico. Então você faz isso aqui, você já sabe qual que vai ser a linha pela qual o comentarista vai passar.
E isso ajuda você a ter aquela espécie de mapa panorâmico da lição e conseguir já entender mais do que uma pessoa que vai olhando aí só quando ela vira a página que ela vai dar de encontro com cada um dos tópicos e subtópicos. Aqueles estão todos juntos. E aí, eu fiz algo para auxiliar você também na questão das referências. Olha só que interessante. É esse próximo slide aqui, olha. Olha que bacana. Eu peguei todas as referências bíblicas para cada um dos subtópicos e coloquei nesse slide para quê? Para que antes de você ler a lição, você leia o subtópico e vá direto para as referências que o comentarista está apontando, tá? As referências que ele está colocando entre o texto que ele redigiu. E aí você lê. Você pode fazer o seguinte: primeiro subtópico, lê a referência, aí depois de ler a referência você vai lá na revista. Aí você lê o conteúdo. Aí você vai para o segundo, lê primeiro as referências. Aí você volta na revista e lê o conteúdo e grifa aquilo que tem relação direta com o texto bíblico. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando você tem o texto bíblico que é mais claro que a explicação que está sendo dada pelo professor, pelo comentarista ou pela nota de rodapé da Bíblia, fique com o texto. Se ele é autoexplicativo, não há o que se explicar. E aí, se você ler antes, você já vai ver quais são os textos autoexplicativos. Quando você passar por aquilo que o comentarista escreveu sobre ele, você só vai comparar e ver o que está mais de acordo com o texto. Então está aqui esse slide para cada um dos tópicos com todas as referências apresentadas nele. Eu estava fazendo antes, usando o método de colocar o trecho que mais combinava com o subtópico. Mas percebi que muita gente não estava dando muita atenção para isso. Eu falei, vou colocar a referência bíblica. E quem quiser realmente pesquisar a Bíblia, vai ir primeiro na referência. Quem quiser só assistir a aula, não tem problema, a pessoa só assiste a aula. Então eu espero que ajude você que gosta de se aplicar mais, que seja útil para você. Eu espero ter ajudado você nisso. Aí a gente chega para a conclusão que diz o seguinte: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, o que o comentarista está querendo dizer aqui é que todos esses nomes, todos esses qualitativos, adjetivos, para falar uma mesma coisa, é mais para servir de expressão para quem está do lado de fora. Porque para quem está do lado de dentro, para quem crê na palavra do Senhor, uma expressão dessa já é válida. A Bíblia é inspirada por Deus e ela é alimento para a nossa alma, é salvação para a nossa alma, é direção para a nossa vida. Espero ter ajudado você nesse sentido. Desejo a você um excelente estudo dessa lição, já se preparando para chegar na aula lá e você já mostrar para o professor que você já teve uma prévia, que você se preparou bem e nesse sentido você vai ser bem sucedido nessa aula. Então, muito obrigado pela sua atenção, espero ter contribuído. Se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. E não esquece de ir lá me acompanhar no Instagram, tá? @marcos_db, para também poder começar esse estudo comigo do zero aí sobre a introdução bíblica, tá bom? Deus te abençoe. Até lá.